trabalhei esse curso há um tempo atrás, desde 2008, tá? Foi a primeira turma que eu fiz, não desse curso online, mas desse curso de ectoplasmia, que era presencial. O principal objetivo era ajudar as pessoas que têm dificuldades com o processo das energias. Então, são pessoas que estão querendo se espiritualizar, estão querendo aumentar a consciencialidade, mas sentem dificuldades no processo. Então, elas sentem alguma estabilidade de humor, sentem que, às vezes, não conseguem desenvolver o parapsiquismo, ou que isso traz transtornos para elas, ou sentem que, na hora que ela vai, não compreendem exatamente como é o processo da evolução do parapsiquismo e dessa força dela. Então, eu faço um histórico nesse curso desse processo todo do estudo, então tem uma parte teórica nesse sentido, né? E aí eu dou algumas técnicas para como a pessoa, e a gente, no presencial, a gente trabalhava muito essas técnicas, aqui no curso online eu vou apresentar as técnicas, que são técnicas para a pessoa desenvolver a ectoplasmia primeiro, ou seja, ela conseguir sustentar um trabalho de energia ao longo de muito tempo. Esse é um ponto. Segundo, ela não precisar mais disso, ela sair disso, então ela dominar isso para ela sair disso e transcender para um processo mais de ela, mesmo com a energia sutil, ela conseguir dominar o ambiente, tá? Dominar a realização dela, tá? Então, por exemplo, vou apresentar aqui rapidamente o que é a ideia principal. Você, de alguma maneira, a gente consegue sair dessa coisa mais que é anímica, ou seja, só você botando energia, para algo onde você trabalhe mais com os amparadores e você trabalhe em parceria com a natureza. Então, eu tenho que pensar sempre uma coisa: como é que uma consciência evoluída, por exemplo, um serenão, ele consegue fazer um efeito físico de larga escala? Aquilo não é ectoplasmia. Não é uma coisa que ele faz, tipo, com a energia do corpo dele. Ele pega a energia do corpo. Então, existe alguma coisa no qual há uma interação com a natureza, onde você e a natureza passam a ser um só. E isso, você precisa chegar nisso a partir de um processo de ectoplasmia. Mas isso é muito mais do que ectoplasmia. E isso é o que a gente chama de técnica da ectoplasmia assistencial. É você sair de uma energia densa para você, de uma forma como o Peterson colocou, só com a consciencialidade, você sentir que você, a natureza, são uma coisa só. E você aí tem um processo que a gente trabalha lá também, que é a questão do acesso às centrais extrafísicas de energia. Então, assim, você ter um contato com as comunidades extrafísicas, onde você também está muito próximo com isso e essa energia está dentro de você. Tá? Então, essa é uma outra técnica que a gente trabalha lá também. Então, a gente trabalha a primeira técnica, que é a da ectoplasmia propriamente dita, depois uma reversão dessa ectoplasmia para de uma ectoplasmia geral para uma ectoplasmia assistencial, que é focar, como o Peterson falou, focar essa ectoplasmia num processo mais intelectual, mais de ideias, mais de fraternidade, menos de materialização de coisas físicas, de coisa direta, ou só saúde, para uma coisa mais de ideias, né? Depois, para um processo onde você, no terceiro etapa, você se integra mais com a questão da natureza e das centrais extrafísicas de energia. Então, aí seria uma coisa que é a transcendência desse processo. Então, a expansão dessa condição toda, tá? Então, essa aí seria a ideia-chave que a gente trabalha lá, né? Então, um ponto que eu vejo, assim, nesse processo é o seguinte, ó, vamos fazer uma etapa crescente, né? Eu preciso, sozinho, sem amparador, sem nada, eu preciso dar conta dessas energias. Eu preciso conseguir controlar o meu impacto nas pessoas para que ele seja um impacto positivo. Então, eu preciso controlar os meus pensamentos,
eu preciso educar os meus pensamentos, eu preciso educar a minha energia de uma forma geral, mas os meus pensamentos também. E aí, isso aí é uma primeira etapa. Tá? Segundo, depois eu preciso dominar uma exteriorização de energia densa. Então, trabalhar um longo tempo com energias para que eu consiga dominar a exteriorização longa, que eu chamo. Então, você dominar, a pessoa vai fazer, aí ela começa a fazer, por exemplo, a prática da TENEPS, onde ela fica 1 hora trabalhando energias, doando energias para a humanidade, doando energias para outras pessoas, fazendo um trabalho de a gente chama, o Valdo chamava de, lá antigo, de passe para o escuro, como se você fizesse um passe numa pessoa, então, só que sem ela estar presente aqui, né? Então, você dominar isso durante 1 hora. Então, por exemplo, você tem que dominar ficar 1 hora, pelo menos, parado, em imobilidade. 1 hora ou 3 horas, a gente às vezes tenta ficar em imobilidade. Então, essa é a segunda etapa. E a terceira é onde você começa a, com essas energias, você fazer um acoplamento com a natureza, você se acopla e você começa a ficar junto com essa natureza. Então, é como se você tivesse, conseguisse junto com essa natureza, então você não precisa mais tanta energia para fazer um impacto positivo. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, o seguinte, uma pessoa que, a ideia de um epicentro, né, consciencial, seria essa, né, assim, a ideia de você conseguir com o seu pensamento, o seu equilíbrio, afetar uma área grande.